Como a gente pode gelar bebidas numa viagem, seja montando meu trailer, montando meu motorhome ou mesmo num acampamento, né? Pergunta comum que as pessoas enviam para mim, né, é saber qual é a melhor opção no mercado para que eu possa gelar bebidas, né? A gente tem as opções do isopor, né? A gente tem um isopor clássico que é muito fácil, barato, simples, que aí você coloca suas coisas, seus alimentos lá e você coloca gelo, né? Você tem a opção do cooler, que é aquele mais bonitinho, já de plástico e tal, tem uma camada fina de isoporzinho em volta, que ajuda a manter conservados os alimentos. Aí você tem as geladeiras, né, que são os resfriadores, que são apenas a base de cooler, né? Cooler, na verdade, é uma ventoinha, né? Aí tem umas caixas dessas de já um material acrílico, que tem uma ventoinha, apenas uma ventoinha. Ele fica apenas tirando a temperatura, o ar de dentro dessa caixa e jogando para fora. Muito comum aquelas geladeiras que eles chamam de geladeira Black Decker, por exemplo, tá? Tem um custo teoricamente acessível. Vou explicar um pouquinho. Muitas pessoas me perguntam qual é a minha opinião sobre aquilo. Aí você tem as geladeiras reais, que tem motor, que tem compressor, que são aquelas horizontais, que muitas vezes os caminhoneiros utilizam. E aí você tem as geladeiras normais de casa ou apartamento, que aí você tem a opção das pequenas, né, frigobar de 50 litros, 80 litros, 100 litros, e aí as geladeiras normais de casa de 200, 300 litros, tá? Qual é a melhor opção? Né? Lembrando que dentro das geladeiras, a gente tem aí a voltagem delas, né? Algumas geladeiras são 110, outras geladeiras são 220, algumas geladeiras a gente pode converter elas para 12 volts. Eu vou explicar todos os detalhes disso, porque muitas pessoas enviando comentários exatamente sobre isso, sobre qual é a minha opinião sobre isso, qual é a minha, quais as melhor caminho para você economizar principalmente energia. O grande dilema na estrada para você viver viajando, para você estar em movimento, o grande dilema é manter os seus alimentos gelados, manter os seus alimentos frescos, conservar os seus alimentos e ter energia para manter uma geladeira caso ela ocupe, né, caso ela consuma energia, tá? E a gente tem várias opções, né? Hoje a gente tem, você pode ter a energia 110, a energia 220, você pode ter a bateria, que aí você tem as baterias 24 volts ou as baterias em 12 volts. Primeira coisa que eu tenho que entender é aonde eu vou, né? Qual é o tempo que eu vou passar fora em viagem, qual é o tempo de deslocamento que eu preciso ter, para que você possa calcular. Porque, sinceramente, eu já tive, só não tive essa da Black Decker porque realmente eu já vou ser bem sincero, ela é muito ruim. Esses termorreguladores, que são apenas a base de uma ventoinha, realmente não funcionam adequadamente. Diz pelo manual que conseguem reduzir até 5 graus da temperatura interna para a temperatura externa, ou seja, você vê qual a temperatura atual, aqui está 40 graus, ele vai conseguir manter em 35 graus, ou seja, ele tira o ar, né, pela ventoinha ele vai removendo o ar de dentro para fora, né, ou seja, e vai acabar mantendo sempre a temperatura mais fresca ali dentro. Tirando a temperatura do alimento, se o alimento está quente, ele vai tirar a temperatura do alimento para mandar para fora. Logo, ele tende a reduzir a temperatura. E ele também tem um sistema de aquecimento, que é tipo uma resistência que você liga na tomada e você consegue também aquecê-lo. Essas geladeirinhas Black Decker, chamadas geladeiras, não são geladeiras, elas são apenas um cooler, tem uma ventoinha apenas lá. Tá? Inclusive muito fácil de você imitá-las, você fazer uma caseira dessa em casa, utilizando um cooler desses que você compra plástico ou mesmo um isopor, você consegue fazer uma daquela simples, é muito fácil, nada complexo, tá? É apenas colocar um cooler desses de computador, você compra na internet, no Mercado Livre, um desses coolers e você faz um recorte e cola ele lá. Pronto, ele já vai funcionar para reduzir a temperatura do recipiente mandando para fora. Só que não funciona adequadamente, ele não vai conseguir realmente deixar uma bebida gelada para você tomar, conservar, por exemplo, um alface, uma carne, não vai conservar, tá? Para isso, você precisa de gás. E para você ter gás que possa resfriar efetivamente o alimento, você precisa de um compressor que faça circular o gás por uma serpentina. E isso você só vai conseguir se você tiver uma geladeira de verdade com motor, tá? Independente de qual seja o motor. Esses motorzinhos de geladeira, né? Eles são compressores, motor de geladeira, que ele faz circular esse gás durante toda a serpentina da geladeira, seja a horizontal ou seja as verticais, independente da litragem, tá? Todos esses motores, eles vão dar a partida, eles têm um pico de partida que ele necessita da energia, qualquer que seja a fonte, e depois ele vai dar sequência na manutenção
conforme o termostato regula, né? Ele vai dar a partida mais vezes ou menos vezes para poder manter o gás sempre circulando e girando ali. A diferença é o que eles chamam de estatora, se eu não me engano é esse o nome, estatora, que é a controladora do motor. Então todo motorzinho de geladeira, que você compra inclusive barato em qualquer ferro velho, você paga 10, 20, 30 reais um motorzinho desse aí, um compressor desse de geladeira, e inclusive eu já usei, né, durante muito tempo ele como compressor para encher pneu. Porque o que ele faz? Ele pega o ar de fora e manda o ar para frente. Só isso que ele faz. Ele puxa o ar de cá e joga para lá. Então você consegue usar ele tanto para dar vácuo em algum lugar, né, que você queira dar vácuo, ou você consegue utilizá-lo para circular o gás, né, para encher um pneu, mandar o ar para frente, né? Ou seja, encher um pneu, você consegue dar altas libras em um pneu utilizando esse compressor, ou no caso da geladeira, você consegue utilizar para isso. Ele tem essa controladora desse motor. Essa controladora é que tem a voltagem definida em 12 volts, 24 volts, 110 ou 220. E existem no mercado hoje essas geladeiras horizontais, a maior parte delas utilizam uma fonte, uma fonte de alimentação de 110 que converte para 12 volts, como se fosse um inversor. Então você usa essa fonte, a geladeira se torna quadrivolt, ela pode ser ligada no 110, no 220 ou mesmo diretamente na bateria, 12 volts ou 24 volts. Aí vocês vão me perguntar, qual é a melhor? Claro que essas geladeiras, quando tem o motor, se ela tem motor, independente da alimentação dela, ela vai ser excelente, vai funcionar como uma geladeira de verdade. O grande ponto negativo dessas geladeiras é que ela realmente consome muita energia, tá? Então, dependendo do tempo de viagem que você vai fazer, somente o isopor basta. O isopor, na minha opinião, é a opção mais barata e mais simples, melhor do que os coolers de plástico, tá? E a Black & Decker já vou deixar de lado porque realmente não recomendo, não uso e não recomendo. Os coolers são legais, são bonitos, são fáceis de lavar, são fáceis de carregar. O isopor é um pouco mais feio, um pouco mais não tão agradável, quebra, amassa, estraga com facilidade, mas ele é de longe o que mais conserva a qualidade dos alimentos, tá? Eu hoje tenho um isopor, né, no carro, que eu carrego um isopor no carro, uso para fazer compras, vou para a praia, vou para um lugar, sempre levo aquele isopor, apesar de ser meio desajeitado, ser meio feio, ser estranho, mas ele conserva muito bem os alimentos lá dentro, é a melhor opção para quem vai ficar por pouco tempo. Uma dica, porque aí você vai colocar o alimento lá dentro, vai colocar uma fonte de gelo, né? Você pode comprar o gelo em escama, pode comprar o gelo em cubos, o gelo filtrado ou o gelo em barra, tanto faz, todos eles vão funcionar dentro do isopor ou do cooler. Só que quando você compra em barra, ele vai ter a melhor função de conservação, ele vai durar mais tempo lá dentro. Inclusive, se você quiser fazer o gelo barra, você pega essas caixas de leite ou formas, tipo potes de sorvete, tupperwares grandes, enche de água e coloca no congelador para formar essa barra. Ele vai conservar muito mais do que quando eu coloco o gelo de escama ou gelo em cubos que a gente compra por aí. Eles tendem a derreter muito rápido e forma só aquela água no fundo, não duram tanto. E tem até algumas dicas na internet que você pode misturar álcool e sal grosso para fazer com que esse gelo demore mais para derreter e gele mais rápido ainda a bebida ou conserve por mais tempo o alimento que você colocar ali dentro, tá? Opção fácil, simples e barata seriam essas, cooler ou isopor. Para quem já quer alguma coisa com mais autonomia, aí você cai nessa onda das geladeiras. Falando em geladeiras, você vai lidar com o maior imprevisto, que é a questão da energia. Qual a fonte de energia eu uso? Depende do local onde você vai. Se você vai ficar apenas em campings, lugares onde tem uma fonte de energia, claro, simples, você não precisa de uma geladeira 12 volts, você não precisa de uma geladeira com bateria 24 volts, que use a energia do seu carro, que use a energia do seu motorhome e trailer. Você não precisa. Você pode utilizar, chegou no lugar, liga a geladeira e vai ficar lá durante um tempo, depois você vai voltar para sua casa. Se o trajeto é curto, se você vai somente para lugares onde tem energia, você não pretende usar a geladeira em movimento, você consegue utilizar apenas diretamente 110 ou 220. Ou, o que é uma das perguntas que as pessoas me fizeram é, vale a pena eu comprar uma geladeira 110 volts e comprar um inversor de voltagem, né? Que aí você tem que procurar um inversor de voltagem que seja onda senoidal pura. E aí ele vai ter uma energia pura para dar a partida no motor e você pode utilizar a bateria do seu carro, do seu veículo, para alimentar esse inversor. Então, o inversor, ele converte a energia em 12 volts ou 24 volts da bateria em energia 110 ou energia 220. Ele converte a energia da bateria em energia 110 e 220. E aí você liga a sua geladeira no 110 ou no 220 e liga ele na bateria. Aí o inversor você compra 12 ou 24 volts e liga ele no 110 ou 220, que é a alimentação do seu equipamento.
E ele vai fazer a alimentação e sua geladeira vai funcionar normalmente. O grande problema disso é que o inversor, ele vai fazer duas conversões de energia, da bateria depois para a energia. Isso é o que faz com que o consumo seja muito alto. E muitas vezes se torna inviável se você não tem um grande banco de baterias, se talvez você não tenha um grande volume de placas solares, se talvez você tem uma geladeira que tem um consumo alto, tá com muitas coisas, você abre constantemente a geladeira, seja qual desses modelos forem, ele vai consumir muita energia da sua bateria. E aí você vai ficar sem bateria para usar nessa geladeira. Esse é um dos grandes desvantagens. Seria mais aconselhado, então, que você use ou essas geladeiras diretamente já no 12 volts. Você pode comprar os motores, tem vários fabricantes desses motores que já são em 12 volts. Sendo bem sincero, o motor em si é o mesmo motor da geladeira. O mesmo motor que é 110, 220 é o mesmo motor. A única coisa que muda é essa reguladora, essa controladora da geladeira, que ela sim vai ter, ela vai fazer a conversão da energia para fazer a partida da sua geladeira. E aí essa conversora é que vai ser a voltagem 12 volts, 24 volts ou 110 e 220. Os comuns que você compra são 110 e 220. Como a gente tem poucos fabricantes, como a gente tem poucos importadores que trazem esse produto, é um produto caro. O motor em si é o mesmo motor de qualquer geladeira. Não era para ser um absurdo de caro como é hoje no Brasil. Mas como a gente tem a lei da oferta e demanda, faz com que as pessoas que têm acesso a isso vendam caro, porque ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém tem, então a pessoa vende a um custo um pouco mais alto. Mas seria uma forma econômica de manter a economia de energia. Você não precisa ter tanto banco de bateria, você não precisa ter tanta energia, e você consegue fazer a alimentação da sua geladeira diretamente em 12 volts ou diretamente em 24 volts, diretamente na bateria, sem precisar de um inversor. Então, por isso, se você usa esporadicamente o seu equipamento, e você tem um banco adequado de baterias, ou tipo região que faz muito sol, você está sempre em movimento com alguma outra fonte de carregamento, tudo bem você ter um inversor e alimentar sua geladeira com um inversor. Mas caso contrário, você realmente queira ficar longos períodos, ter uma autonomia melhor, você vai ver que a geladeira, usando um inversor, o inversor consome muita energia. Então não vale a pena você manter um inversor para tocar a geladeira. Seria mais adequado você ter uma geladeira em 12 volts direto, trocando o motor de geladeira. E aí, uma sacada que poucas pessoas sabem, que é onde as pessoas cometem um erro. Que às vezes a gente acha que, não, eu preciso encontrar alguém que mexa na minha geladeira 12 volts. E qualquer técnico a manutenção desse motor de geladeira, tanto em 12 volts quanto 110, eles são iguais. Não tem segredo, é a mesma coisa. É a mesma serpentina, é a mesma entrada, a mesma saída, a mesma entrada de sucção, a mesma entrada de gás, mesma quantidade. É tudo igual, não muda nada. A única coisa que muda é essa controladora. A controladora da geladeira, que é 110, ou a controladora da geladeira, que é 12 volts. Só isso. Então, se você tem uma geladeira 110, você pode mudar ela para 12 volts. E é a forma, claro, o motor custa caro, né? Na faixa aí de 800 a 1.500 reais, este motor, né? Dependendo do tamanho da sua geladeira. Você vai ter que comprar um motor pequeno ou um motor grande, que já tem essa controladora em 12 volts. Você vai ter que comprar o motor e qualquer técnico de geladeira vai fazer essa instalação para você. Não precisa ter um técnico específico, não precisa ser um técnico especial, porque é muito simples a ligação de fio. Você apenas vai, de vez o fio da tomada, você vai descartar o fio da tomada normal da geladeira 110 e você vai colocar o fio novo, que é o fio para 12 volts, ligando na controladora ali. Simples, é muito simples, no manual de instruções ele já vem dizendo isso. É muito fácil. Então, se você for trocar sua geladeira de 110 para 12 volts, peça o motor na internet e vá para qualquer técnico desses de geladeira e ele vai fazer isso para você. É muito simples, é só falar, eu só quero que você tire esse motor e coloque esse outro, ponto. E ele vai fazer isso e não tem problema algum, tá? Muito simples, muito fácil. Não precisa ser uma pessoa altamente capacitada, não precisa ser uma pessoa especialista em 12 volts, em geladeira de trailer, motorhome, caminhão. Não precisa, tá? É muito simples isso. Fez essa troca, pronto, a sua geladeira vai ficar em 12 volts e agora ela vai conservar ela vai economizar mais energia no seu uso para que ela se mantenha funcionando. Seria a melhor opção, de longe, do que você manter um inversor de voltagem que acaba consumindo muita energia da sua geladeira, do seu banco de baterias e acaba faltando energia para outras coisas, tá?
e ela vai ter uma função exatamente igual à geladeira que você tem na sua casa, grande, que está lá. Mesma função, só trocando o motor. Existe uma questão, né, que eu quebrei muito a cabeça no começo, que era a questão, porque as geladeiras 12 volts, você geralmente não pode ter a geladeira em frost free, que é aquela geladeira que não forma gelo, ou na verdade ela forma gelo, só que ela tem uma resistência interna que derrete esse gelo. Esse é o grande sacada. Quando você pega uma geladeira frost free e você converte ela em 12 volts, você acaba necessitando desligar a resistência interna que ela tem. No congelador dela tem uma resistência que aquece o gelo. Aquece para derreter o gelo. Quando ela percebe que nessa resistência está tocando o gelo começou a formar uma camada muito grossa, ela liga a resistência e derrete o gelo que está ali no congelador. É só isso que ela faz. E essa resistência, na maioria dos casos, ela tem uma potência alta. E é por conta dessa potência da resistência que você não consegue ligar a geladeira frost free em um motor 12 volts. Na época que eu troquei, eu fiz essa conversão da minha geladeira para 12 volts, eu não quis trocar a geladeira, não procurei frost free, exatamente pelo fato de que me explicaram, não, que não pode ser frost free, se é frost free não pode usar motor 12 volts. E errado, poder pode, só que ela deixa de ser frost free. Você tem que desativar essa resistência interna que tem nas geladeiras frost free, que essa resistência que faz ela ser frost free, derretendo esse gelo quando tem um nível de congelamento alto, tá? Então qualquer geladeira você pode colocar um motor 12 volts. Se ela for frost free, você só tem que se atentar a isso, pedir para o técnico, ó, vai ter que desligar essa resistência, porque a resistência é feita para tocar em 110 e 220 e não vai ter força, não vai ter capacidade de puxar com 12 volts. E aí você corre o risco de queimar. Então, desligando a resistência, ligando o motor separado, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Qualquer geladeira que seja duplex, que seja frost free, você consegue usar com o motor 12 volts no seu banco de baterias, tá? Uma forma mais econômica para você manter isso, tá bom? São alguns ensinamentos, algumas bases que me passaram, tá? Quando ela é biplex, inclusive, né, quando ela tem duas portas, uma só para o congelador, ela tende a ser mais econômica. O que faz uma geladeira gastar energia é quantas vezes você fica abrindo a geladeira, quantas vezes você abre a porta e o frio que está dentro ela sai. Você fecha a porta, você colocou o ar quente lá dentro, ela tem que de novo parar para de novo resfriar todo lá dentro. E aí o termostato dela fica ligando, desligando, ligando, desligando, ou mesmo se mantendo 100% ligada. A geladeira funcionando 100% do tempo ligada, ela tende a formar mais gelo, congelar mais com o seu congelador e, claro, gastar mais energia. Você conseguindo regular o termostato na temperatura adequada, pelo número de abertura de porta, pela quantidade de alimentos dentro dela, ela tende a economizar energia do seu banco de baterias ou do lugar onde você estiver. Quanto menos vezes você abrir a porta da geladeira, menos ela precisa ficar ligando o motor, menos ela precisa ficar usando a temperatura máxima dela. Né? Quanto mais alimentos estiver lá dentro, mais ela vai ter que usar a temperatura máxima para distribuir todo o frio por toda ela e manter o termostato na temperatura adequada. Algumas sacadas para você poder economizar energia da sua bateria, tá? Mas de forma geral, as geladeiras 12 volts, elas tendem a formar mais gelo pela ausência dessa resistência, tá bom? Existem algumas pessoas que acabam colocando uma resistência 12 volts, e aí você consegue mantê-la frost free utilizando a energia 12 volts, tá? É uma outra possibilidade, mas aí você precisa de um pouco mais de conhecimento e fazer um pouquinho mais de testes aí com alguém que tenha capacidade para isso, tá bom? Se essa live fez sentido para você, compartilha, assiste, dá seu joinha, dá seu like. Leio todos os comentários de vocês para tentar trazer mais conteúdos, mais informações e aprendizado para a maior parte das pessoas, porque o grande desafio do campista é sempre conservar alimentos, manter uma bebida gelada em qualquer lugar que você estiver, tá? E essas são as principais opções do mercado que você tem disponíveis e agora, com base na sua necessidade, com base na sua ferramenta, você pode escolher qual é o melhor e mais adequado para você. De longe, geladeira motor 12 volts é mais caro, é mais custoso, mas vale muito mais a pena do que uma geladeira 110 ligada em um inversor. Uma vez ou outra, tudo bem, até vá lá. Não justifica talvez o investimento, mas se você puder, faça o investimento que vai mudar os seus campings. Beleza? Grande abraço para vocês e até mais. Tchau!